A gente conversa agora com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Eduardo André Brandão. Presidente, boa noite, bem-vindo aqui ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Ouço bem, Mona Lisa. É um prazer para nós falar contigo. Prazer é todo nosso, porque, de fato, muita gente tem apontado aí problemas, nessas mudanças que estão recebendo apoio de todos os lados, de todos os partidos, escolha a ponta da régua que quiser. Mas eu gostaria de começar essa nossa conversa com algo que eu li bastante e quero saber se o senhor concorda ou não. A lei de improbidade pode virar a lei da impunidade, como muitos estão apontando nos últimos dias, e especialmente agora que o texto voltou para a Câmara? Mona Lisa, a maior crítica nossa é a falta de debate com a sociedade. Essa lei tem 3 décadas, sim. Ela tem jurisprudência consolidada, né? A gente entende que uma alteração dessa, principalmente quando trata de proteção à administração pública, ela tinha que ser melhor debatida com a sociedade. Então essa é a principal crítica. As emendas que foram feitas no Senado, as alterações, tornaram o projeto menos pior do que foi aprovado na Câmara. Mas, mesmo assim, a gente corre risco, sim, de ter uma impunidade maior, de ter uma dificuldade maior na apuração do mau uso do dinheiro público, de maus administradores. Isso é uma preocupação séria que nós temos, sim. Então, mas a principal crítica é a falta de debate. Sim, eu estava aqui recebendo informações também. Vou colocar os nossos analistas para participarem do papo, aí a gente faz as amarrações importantes. Caio Junqueira, por favor, chega na conversa também, Caio. Doutor, boa noite. Doutor, sempre que eu converso com políticos sobre essa lei, eles apontam que ela emperra a administração, né? Eu acho que tem essa leitura das mudanças, né, da flexibilização da lei de improbidade facilitar irregularidades, mas eles, né, políticos, prefeitos principalmente, ou os parlamentares que já passaram por prefeituras, apontam que a lei, da forma como está, eu acho que é o artigo 11, né, que é o mais polêmico dela, ele acaba dificultando e colocando medo nas pessoas, né, e nos gestores, né. Quem está certo nessa história? Ela, de fato, ela propicia, dá muito poder para o Ministério Público, que acaba arguindo o artigo 11 e a lei para apresentar questionamentos aos gestores. Eles têm razão, o universo político tem razão nessa crítica à lei de improbidade da forma como ela está? Eu acho que entra na questão da supremacia do interesse público sobre o particular, né? Então, eu também já ouvi muitas reclamações dessas de parlamentares que já foram administradores, mas as soluções encontradas, a gente não concorda. Você limitar o prazo de investigação, se a pessoa for afastada por um ato de improbidade da prefeitura, ela pode ser governadora, e outras situações que estão alterando, que a gente acha que não dá para se prender nesse argumento de que a administração está emperrada. Na verdade, você vai facilitar, vai dificultar a proteção ao patrimônio público, à administração pública. E a gente estava recebendo a informação também, enquanto o senhor estava dando o final da resposta, que a gente está acompanhando o que está acontecendo lá e, claro, prestando atenção aqui também. O que está acontecendo é o seguinte agora. O deputado Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara, adiou, então, a votação da lei de improbidade administrativa para amanhã. O motivo, então, foi a quebra ali de acordo por causa da votação de um destaque. Mas eu pontuava agora há pouco que, sim, há um grande apoio de todos os partidos, praticamente. Se eu não me engano, na primeira votação só teve 3 partidos ali contra, porque, sim, o tal espírito de corpo, a gente está vendo que está rolando e muito forte. Na Câmara, aconteceu no Senado e agora, mais uma vez, na Câmara também. Vou colocar também a Renata Agostini aqui no papo. Renata, por favor, chega na conversa também. Boa noite, doutor Brandão. Quando estávamos lá atrás ainda, no auge da Lava Jato, havia uma leitura, um alerta até, não só por parte de integrantes da Força Tarefa, mas observadores daquele processo, de que em algum momento haveria uma reação
da classe política, dos empresários, que essa grande operação que deixou eles todos sob foco, causaria em algum momento um movimento reverso. A Lava Jato, tal como conhecemos, não existe mais. Queria ouvir do senhor se o senhor entende que estamos nesse momento de reação e de que forma essas alterações na lei da improbidade, cuja leitura é que vai acabar favorecendo a impunidade, se ela tem ligação com esse momento que vivemos. Ah, sim. Assim como a lei de abuso de autoridade, as alterações do pacote anticorrupção e também essa alteração da lei de improbidade, tudo isso vem de uma reação normal, isso é normal entre os freios e contrapesos, né? Você ter uma discussão, esse debate, você tentar limitar um pouco, mas realmente isso faz parte de uma reação mesmo ao que se entendeu como exageros, né? Mas que a gente não concorda tanto, a gente entende que, como eu falei, a supremacia do interesse público sobre particular. Então, o cidadão quer transparência. O cidadão quer cuidado com o dinheiro público, é isso que a gente pensa. Sem dúvida, mas a gente vive um momento, muitas vezes, de versão e não de transparência, né? De versões, aliás, muito propagadas, especialmente no terreno fértil e muitas vezes perigoso da internet. A internet trouxe, né, voz e informação para todo mundo, mas muitas vezes com desvios também. Eu também li bastante que a lei precisa, eu vou usar um termo, não sei se é o melhor, especialmente ainda falando com um especialista, a tal calibragem do que se precisava, né? Essa calibragem, muitos dizem que ela é necessária, mas ela pode, de fato, dificultar eventuais punições. Quero ouvir o senhor também nesse aspecto, por favor. Mona Lisa, toda lei, com o tempo, ela precisa se adequar à nova realidade. Sim. Né? Assim, então, até no judiciário, a gente não tem mais processo de papel, só tem processo eletrônico. Estou dando um exemplo simples. Então, tudo muda, né? A sociedade muda. Agora, a gente não pode usar esse argumento para desnaturar completamente uma lei que vem cumprindo seus objetivos, né? Então, são alguns dispositivos, como eu falei, a pessoa é afastada por ato de improbidade de uma prefeitura, mas vai poder ser deputado, vai poder ser senador, né? A questão do dolo específico, como comprovar o dolo específico numa questão de improbidade, quer dizer, então assim... Então, sob o argumento de atualizar uma lei, que toda lei precisa ser atualizada sempre, de tempos em tempos você tem que dar uma atualizada em qualquer lei, você não pode completamente desnaturar os princípios e os objetivos daquela lei, até porque a gente já tem jurisprudência consolidada sobre o tema. Como é que a gente consegue entender, então, essa adesão tão forte, né, dos parlamentares, mesmo aí tocando algo aí a toque de caixa, assim, tão rapidamente, numa questão tão urgente, depois de tudo que a gente viveu, apesar do trauma, vamos dizer assim, que alguns dizem da Lava Jato, dos seus excessos, a gente vê uma adesão que parece que sim, eles estão ali, sim, legislando em causa própria. Parece uma resposta ao que se entendeu uma quebra da liberdade, né, de administração. Então, a gente aceita essa crítica, a gente entende essa crítica, só que o que está se fazendo é muito mais do que propriamente adequando uma lei, atualizando uma lei. É a nossa percepção. Então, na verdade, está se atentando contra a transparência sob o argumento de tentar se atualizar uma regra ou outra. Falando em argumentos, muita gente diz também que uma das questões aí para mudar ali o detalhamento da lei é a lentidão dos processos, né? Mais de 10, 12 anos para, de fato, ter o julgamento final de um processo. Isso atrapalha e até dificulta na diferenciação do que seria um bom gestor, que pode até errar num momento ou outro, daquele mau gestor que faz com intenção mesmo de prejudicar, de roubar, de ter benefícios. O senhor vê também essa distinção como preocupante? É lógico, a gente sempre quer a justiça efetiva, que ela seja rápida e atenda aos objetivos legais. Mas são desvios, são condutas que não são tão fáceis de serem investigadas. Sem dúvida. Né? Então, não são processos imediatos. Não dá para garantir que em todas as situações você vai conseguir soluções rápidas. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse argumento, que senão ele pode, na verdade, gerar impunidade.